Boa noite, caros irmãos. Que nós possamos sentir dentro de nós a paz de Jesus. Comecemos o estudo da noite pela parábola da candeia. Vamos escolher o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Mas ela é também citada em Marcos e em Lucas. Jesus começou dizendo aos seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Jesus sempre fazia comparações das coisas materiais com as coisas espirituais. Ele não está falando da luz material. É que nós pensamos como a luz é importante para a nossa vida na Terra, não é? Já imaginaram o mundo em trevas? Que confusão! E nós esbarrando em tudo, tateando para podermos reconhecer as coisas, não é? Não, a luz é importantíssima para a nossa vida aqui na Terra. Ela é a forma de energia que nos permite ver. A luz ilumina, aclara, torna todas as coisas bem definidas. Sem a luz, vem a treva. Tudo fica complicado e confuso. Então, quando Jesus diz para os discípulos, e ele falou não só para os discípulos daquela época, está falando para nós também. Se somos seguidores, queremos ser discípulos do Mestre, é para nós também essa afirmativa. Vós sois a luz do mundo. Por que os discípulos seriam a luz do mundo? O que eles tinham para iluminar? Eles tinham conhecimento espiritual, eles iriam iluminar o pensamento na humanidade. Porque a humanidade às vezes anda em trevas, só vê egoísmo, maldade, violência. Para enxergar alguma coisa de bom, precisa que haja pessoas portadoras do conhecimento, que transmitem o conhecimento sobre as coisas espirituais, é claro, e também demonstrem virtudes. Pessoas assim, com conhecimento espiritual e virtudes, e olha, nós não estamos falando deste ou aquele em especial, todos nós, não é? Como é que nós podemos saber entre todos que frequentam a casa espírita, ou mesmo fora dela, quais são aqueles que têm o entendimento das coisas espirituais e que conseguem manter-se virtuosos? Nós, assim, quem vê cara não vê coração, não é? Não podemos julgar. Cada um diante de Deus. Mas são pessoas assim que permitem à humanidade, permitem à sociedade reconhecer o sentido espiritual da vida. As pessoas só entendem quando veem isso em alguém. Numa troca de ideias, a pessoa coloca o conhecimento esclarecedor diante das situações difíceis da vida. As pessoas dizem, se existisse Deus, Ele não deixaria isso acontecer. A pessoa que tem conhecimento espiritual vai falar que a dor, muitas vezes, é um aprendizado, é um limite. Que muitas vezes somos nós que acarretamos problemas. E que Deus permite, porque no fundo, nós sairemos engrandecidos daquelas experiências. Isso é colocar luz no entendimento da humanidade, no pensamento da humanidade, não é? Então esse sentido espiritual da vida só fica muito claro quando nós temos pessoas que sabem estas coisas espirituais e que cultivam as virtudes. Lembram que nós falamos na aula anterior que a virtude não é uma voz que fala, é um poder que irradia? É assim que as pessoas vão sentir a virtude, na atitude da pessoa, no modo como ela tratou um assunto, como ela se comportou em tal situação. As pessoas sentem, às vezes nem falam nada.
Mas elas sentem, elas reconhecem a beleza, o acerto daquele que é virtuoso. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, construída lá no alto do monte. Não dá para esconder. Ela fica em destaque, todos a veem, não é? E justamente foi esse o objetivo. Quando construíram essa cidade lá no alto do monte, foi para que ela ficasse em evidência, não foi para esconder, não é? Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mas o que comparativamente quereria dizer isso? Quem tem conhecimento espiritual e virtudes não fica escondido. A pessoa às vezes é humilde, mas essa virtude, humildade, é visível para os outros. A pessoa não está exibindo, mas a conduta dela fica evidente, é diferente dos outros. Então, em tudo que pensa, diz e faz, aquele que é discípulo de Jesus contrasta sobre o comum das pessoas. É diferente. Tanto assim que às vezes quando a gente conversa com alguém do povo, numa fila, tratando de um assunto, numa repartição, ou numa fila de um entretenimento, começamos a conversar, sai algum assunto, e a gente faz as colocações de acordo com o entendimento que tem. Daí a pouco a pessoa olha e diz assim, você é espírita, né? Ela percebeu, ficou evidente, pelo tipo de pensamento, não é? Assim também as virtudes. Há pessoas que dizem, eu não sei falar, gostaria de pregar. Ela não sabe que com o seu comportamento virtuoso, paciente, fraterno, ela está semeando, ela está pregando, não é? Então, o cristão fica em natural evidência entre as pessoas. Não dá para ocultar que o seu pensamento e o seu sentimento são mais elevados do que o comum. A maioria da humanidade se diz cristã, mas ainda não age como cristão, não pensa como cristão. Então, aquele que for cristão mesmo, de fato, a conduta dele, o comportamento dele, a fala dele vai contrastar, não dá para esconder. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Na nossa linguagem de hoje, falou alqueire, a gente pensa em medida de superfície, não é? Um alqueire, comprei tantos alqueires, não é? De terra. Não. No caso, alqueire era uma medida para gêneros alimentícios, para grãos. Então era uma espécie de latão. Aquela medida antiga, né? Por latão. Então vejam bem, você vai acender uma candeia, que é um instrumento, um aparelho para produzir luz, que você acende a candeia, ela está luminosa e você põe debaixo do latão. Aí ocultou a luz. Foi para isso que você acendeu a candeia? Não, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Seria ilógico, a sua luz ficaria oculta, não propiciaria o fenômeno da visão. Agora vamos comparar espiritualmente, porque Jesus falou de uma coisa material, mas ele quer ensinar algo espiritual. Nós somos espíritos encarnados. É um ser inteligente, é o ser inteligente da criação. Mas todos têm a característica da inteligência. Nós somos um foco de energia espiritual. E Deus colocou nosso ser, a nossa inteligência, a nossa capacidade. Ele acendeu essa nossa inteligência e colocou onde? Colocou no corpo. Olha nós aqui encarnado. Um espírito encarnado. Espírito é luz. Espírito aceso, tem vida, né? Mas
não estamos encarnados, é como se fosse aqui um vaso de barro. E aqui está a luzinha acesa. Será que Deus acendeu essa candeia, animou esse vaso de barro com o Espírito, cheio de inteligência, de sensibilidade, só para realizarmos a mecânica da vida passageira? Acordar de manhã, higienizar o corpo, alimentar, vai trabalhar, ganha dinheiro, paga as dívidas, encontra alguém para parceiro, reproduz, tem filhos, vai depois envelhecendo e morre. Foi para isso? Foi para isso que Deus colocou em nós essa chama, esse foco de inteligência? O instinto dá conta. Olha os animais aí, não têm essa inteligência desenvolvida e eles dão conta do recado. Cria filho, luta, defende a sua vida, né? Então, se fosse só para isso, Deus não precisaria acender nossa inteligência. Bastaria o instinto. Se nós temos essa inteligência iluminada e nós estamos colocando só para as coisas da vida material, não é pecado, é um desperdício. É um desperdício. Porque nós estamos ficando ocultos, inúteis. Deus quer que as nossas qualidades espirituais se manifestem. Ele não criou nada inútil. Tudo que Deus criou é útil, é proveitoso. Se Ele nos criou com essa inteligência, é para servir, é para brilhar. E você está falando em brilhar, olha a vaidade aí. Não no sentido de ostentar vaidosamente, mas para brilhar. O que se pode fazer, quando a gente vê, por exemplo, um artista pintando um quadro, a gente que não sabe fazer nem um rabisco direito, não é? A gente fica encantado, olhando, não é? Que coisa maravilhosa, do nada ele tira aquela figura tão linda, tão colorida, né? Então é para brilhar, é para brilhar. Tudo que nós podemos fazer. Uma dona de casa na cozinha, preparando um almocinho para a família, que com pouca coisa faz algo saboroso. Está brilhando com a sua capacidade, não é? Então, se Deus acendeu a nossa inteligência, é para brilharmos, para sermos úteis, para produzirmos coisas belas. Que pena, né? Que às vezes as pessoas possuem um corpo saudável, aparência bonita, inteligência e às vezes se entregam às drogas. Nós atendemos uma mãe sofredora hoje, porque a filha, assim, jovem, linda, inteligente, mas está mergulhada nas drogas. Que pena! Era para brilhar, não é? Nós sofremos, lutamos, evoluímos. A nossa vida é uma luta, não é? Haja uma luta. Tudo bem, mas é uma luta gloriosa. É uma luta em que nós desenvolvemos as nossas potencialidades. Nós sofremos, mas aquele sofrimento às vezes é um limite se nós estamos extrapolando. Então contém a gente. Ou então é um aprendizado para nós entendermos o porquê da vida. É um reajuste. Então, mesmo lutando, sofrendo, nós estamos evoluindo. Nós estamos brilhando cada vez mais, desenvolvendo cada vez mais as nossas capacidades. Mas se nós colocarmos as qualidades nossas espirituais sob o alqueire, quer dizer, somente destinando para as coisas materiais, nós estaremos ocultando a nossa própria luz. Nós temos toda essa capacidade, mas vivemos só para a matéria. Então, qual é o lugar certo para a candeia acesa? Não é sob o alqueire, mas é no velador de Jesus. Velador era uma espécie de suporte especial, porque as pessoas não acendem uma lâmpada e deixam no chão, põe num lugar alto,
Porque no lugar alto a luz irradia, amplia mais, não é? Então Jesus diz assim, o velador, e dá luz a todos que estão na casa. Só que agora nós devemos pensar, a nossa casa não é só a casa de um de nós, é a humanidade. Essa é quando a gente põe o nosso brilho, a nossa luz no velador. E qual será esse velador que permite que a luz espiritual, o nosso conhecimento, a nossa vivência seja aproveitado pela humanidade? Onde será esse velador? A ação. Porque enquanto nós estamos parados por dentro, ninguém sabe de nada. Mas quando a gente age, aí fica visível, não é? Ação. Ação cristianizada. Ação digna e bondosa. Então o cristão procura manter conduta moralmente elevada. Ele não se alheia do dever de ajudar quem está ao seu redor, na casa da humanidade, que é esse nosso planeta Terra, não é? A humanidade terrena. Conclui Jesus essa parábola, porque é uma parábola, é uma comparação. Ele citou certas situações comparando. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Como Jesus colocou bem, não é? As pessoas precisam dessa luz. E nós possuímos essa luz. Nós somos pequeninos, mas conhecemos alguma coisa a mais. E desenvolvemos algumas virtudes. Então, a humanidade está precisando disso. Que a nossa luz brilhe, resplandeça diante das pessoas, para que elas vejam as nossas boas obras, mas não que fiquem nos exaltando, não é esse o objetivo. Glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Porque uma pessoa que age bem, que ajuda a esclarecer, nossa, essa pessoa é uma candeia iluminada e no velador. Ela brilha na atividade espiritual superior através do corpo de carne. Foi para isso que Deus nos criou. E as pessoas começam a ver, observar a força, o sentimento com que Deus agraciou os seres. As pessoas começam a entender que a vida tem uma destinação superior. Não é para comer bem, não é para gozar tudo que é dos sentidos, não é para amealhar riquezas, mas é para essa produção linda. Quando as pessoas podem observar os cristãos verdadeiros, nem tem rótulo não. Talvez eles não se digam nem espírita, nem católico, nem evangélico, nem um islamita. Ele às vezes não tem rótulo, mas ele é uma inteligência iluminada por Deus, uma compreensão da vida, dos seus valores, do que deve fazer na vida, do valor que a vida dele tem para com os outros. E essa pessoa então faz com que os outros digam: louvado seja Deus, a bondade existe, louvado seja Deus, a honestidade existe, não é? Imaginemos, porque às vezes, outro dia, uma jovem com deficiência e devolveu ao dono. Eu acho que ninguém viu, né? Mas a pessoa que entende assim, que tem que haver respeito a cada um que é seu, para que haja ordem na sociedade, para que possamos confiar uns nos outros. Imaginemos que fomos nós que perdemos a carteira. Às vezes não tinha muito dinheiro, mas para nós aquilo era bastante. Às vezes pagava o aluguel, às vezes fazia a compra do mês. Então, se a pessoa encontra e devolve para nós,
que alegria no coração, que gratidão, louvado seja Deus. Tem gente honesta no mundo, tem gente que pensa no semelhante, que não é egoísta, não é imediatista. Louvado seja Deus. É assim, observando a justiça, o acerto, a beleza da vida, o que o cristão produz, as pessoas se sentem louvando a Deus, porque Ele é o Criador de todos nós, não é? Quando acontecem coisas erradas, Deus não existe, se existisse não deixava isso. E quando acontece coisa boa, Deus existe, hein? Aí a gente não fala, não é? Louvado seja Deus. Bem, então essa é a parábola da candeia que Jesus nos ensinou. E por que nós colocamos no final do nosso curso essa parábola? Porque o ano inteiro todos nós estivemos acendendo a nossa inteligência com os conhecimentos espíritas. Não só vocês recebendo as aulas, nós, para ministrarmos e observando casos e conversando com as pessoas, nós também aprendemos, crescemos, consolidamos o nosso conhecimento, não é? Então todos nós crescemos, a luz se acendeu cada vez mais. Então agora vamos ver se nós realmente chegamos a iluminar um pouco a humanidade terrena, porque para isso foi que Deus acendeu a nossa inteligência, nos deu essa vida. Agora nós temos a outra parábola, a parábola do semeador. Vocês vão acompanhar ali. Jesus, certa vez, começou a falar assim: um semeador saiu a semear. E semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Jesus contou essa parábola. Sabe que os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, o que quer dizer essa parábola? Jesus se admirou. Como? Vocês não entendem? Porque era das mais simples. Como é que vocês vão entender tudo mais que eu vou dizer? E muita gente às vezes ainda não entende a parábola do semeador. Vamos então ver a explicação que o próprio Jesus deu. Ele se admirou que os discípulos não tivessem entendido, mas ele se prestou a esclarecer. Ele disse que o semeador era ele. Ele, Jesus, era um semeador, estava semeando. Era a palavra do reino espiritual, as coisas da vida espiritual, os ensinos que Jesus trazia sobre a vida espiritual, era a semente que ele estava trazendo ao mundo. E o solo? O solo eram os que ouviam as mensagens. Era a mente das pessoas que estavam recebendo os ensinamentos. E esses solos, as mentes, são muito diferentes, não são iguais. Cada pessoa está num determinado grau de evolução. Então ela tem seu próprio modo de pensar, sentir e agir. Então a gente vai ver como Jesus colocou bem os tipos de solos. São os que mais se encontram, os mais frequentes. Retratam as atitudes mais usuais das pessoas ao receberem o ensino, a mensagem espiritual. Qual foi o primeiro tipo de solo que Jesus falou? Beira de caminho. À beira do caminho.
Ali não está arado, não está preparado o solo, está. Não, beira de caminho todo mundo passa, para lá, para cá, fica um solo pisado, duro. A semente pode entrar facilmente? Não entra, não é? Beira de caminho é solo muito pisado, é duro. A semente não tem força para penetrar, não. Agora veja a comparação da situação material com o que Jesus quer dizer espiritualmente. Jesus diz que são as pessoas que não entendem os ensinos ministrados. Por que elas não entendem? Porque não se interessam pelas coisas da alma, não lhes dão atenção, nem valor. Elas ouvem, mas aquelas ideias sublimes ficam por fora. E o que acontece então? O que acontece com esse solo duro, esse beira de caminho, que não tem interesse pelas coisas espirituais? Jesus diz que as aves vêm e comem. E ele então explicou que é o maligno. Ah, maligno? Ele está falando do diabo? Não, é um simbolismo, tudo que é inferior, tudo que é do mal, não é? Ele diz que vem e arranca o que foi semeado no coração da pessoa. E a pessoa não percebe? Não, a pessoa não percebe, porque ela tem tendências inferiores, ou ela está insuflada por maus espíritos. Então ela ouviu, mas não entendeu, e também não tem interesse. Aquilo fica ali, por fora. Mas a pessoa pensa outras coisas, não pensa? A gente fica parado num pensamento? Não fica. Então, vêm outros pensamentos inferiores. Esses pensamentos inferiores a pessoa presta atenção. Maldade, inveja, ambição. Para isso ela presta atenção. E com esses pensamentos outros chegando, como aqueles verdadeiros não penetraram na mente da pessoa, eles ficam perdidos. A pessoa não pensa mais a respeito, esquece completamente. Ouviu, mas não compreendeu, não é? E continuou a sua vida. Entraram outras ondas mentais, pronto, perdeu, não produziu nada. Aí Jesus fala do solo pedregoso. Era aquele solo que estava entre pedras, mas tinha terrinha no meio. Não era muita, mas tinha terra. Então, a semente caindo ali, ela não pôde se aprofundar. Não podendo se aprofundar, ela saiu logo. Ela brotou logo. Jesus compara, diz que são aqueles que acolhem a palavra com alegria. Tem gente que fica entusiasmada, né? Eu assisti uma palestra lá no Allan Kardec. Que coisa linda! Adorei! Até caíram lágrimas dos meus olhos. Que coisa linda! Recebe. Mas é um interesse superficial. Logo que o sol nasceu, queimou-se. Jesus então compara. Quando vem qualquer tribulação, qualquer dificuldade, por exemplo, os discípulos de Jesus foram perseguidos, não é? Por causa da palavra. Qualquer coisa leva a pessoa a cair, a falhar. Qualquer dificuldade, dores, enfermidades, problemas financeiros, achou lindo, mas não penetrou profundamente, não tinha terra. A sua mente não acolheu verdadeiramente. Cresceu de aparência, mas não aprofundou. Porque nós aqui estamos aprofundando ideias, não estamos? Comparou com outra, nós estamos procurando aprofundar ideias. A gente não deixa esquecido. Então, se a pessoa não aprofundou os conhecimentos espirituais, que achou lindos, quando ela tiver que enfrentar qualquer prejuízo em seus interesses, e isso às vezes está acontecendo, né? Qual a sua religião? Espírita. Aqui nós não empregamos espíritas. Na próxima ela diz assim: qual a sua religião? Católica. Evangélica.
porque ela não quer ser marginalizada, não é? Qualquer dificuldade ela desanima logo, da mensagem, da ideia, deserta do serviço. E eu fui fazer ajuda aos pobres, mas foi uma confusão, e depois aquele pessoal é ingrato, aí eu não vou mais não, pronto, já desistiu. Não tem perseverança, não é? Renega a mensagem. Jesus chama isso de falta de raízes. Não havia aprofundado conhecimento espiritual. Aí tem aquele outro solo. A semente caiu entre espinhos. O espinho também é uma planta, o espinheiro também é uma planta. Se nasceu o espinheiro, quer dizer que tem terra boa para produzir. Produziu uma planta, o espinheiro, não é? Jesus diz que simboliza aqueles que sabem ouvir a mensagem e têm condição espiritual para entendê-la. Mas os espinhos, que seriam esses espinhos, não é? Os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, as múltiplas concupiscências, os interesses e atividades inferiores. Eles crescem e sufocam a semente, tornam infrutuosa, ocupam a pessoa de tal modo que ela não produz nada de bom. Ela já sabe certas coisas, ela já entende coisas espirituais, mas ela está muito ocupada com a vida material. Se for uma senhora, sem querermos criticar, mas para compararmos, né? Não sei o que, terça-feira eu tenho aula de inglês, na quarta-feira eu tenho uma reunião que a gente faz lá um carteadozinho, e na quinta não sei o que, e na sexta e no domingo eu vou viajar. Pronto, não tem lugar para uma ida ao centro, para um trabalho mediúnico, não tem lugar. A vida da pessoa está toda ocupada com coisas do mundo material, não é? Então não é que ela não entenda, não é que ela não pode assimilar, mas ela está muito ocupada com outros interesses, não é? São os espinhos que sufocam a semente e não deixam ela produzir. E finalmente nós temos a terra boa. É aquele que ouve e compreende a mensagem espiritual. É o adepto sincero. Ele reconhece a grandeza dos ensinamentos espirituais. Nessas pessoas, as sementes, os ensinos de Jesus dão frutos. Porque a pessoa coloca em prática o que aprendeu. E olha, os frutos variaram. Para um grão semeado, uma semente semeada, nasceram 100. Não é o que acontece com o milho, por exemplo. A gente semeia um, mas nasce uma espiga com bastante grãos, 100 grãos. Rende 100%, mas tem outro que não rende 100%, mas para cada ensino que a pessoa aprendeu, ela repete 60 vezes, ela produz 60 atos bons, já é alguma coisa, né, também, e outros produzem 30, para cada ensinamento bom que assimilam, não tem problema, está produzindo. A produção não é igual, porque depende da disposição da pessoa, né? Para produzir atos bons, trabalho, caridade. Mas o importante é produzir, é ser terra boa. Não ser nem beira do caminho, nem ser terra pedregosa, nem ser terra de espinheiro, não é? Então, por que nós colocamos também aqui no fim do nosso curso? Nós temos recebido, à luz do Espiritismo, as sementes de Jesus, as palavras desse reino espiritual, os ensinos sobre quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, como devemos agir, para onde iremos depois, não é? Então, conforme o que cada um produzir em sua vida, estará revelando que tipo de solo é a sua alma. Ninguém vai nos classificar. Nós mesmos nos classificamos. De acordo com aquilo que nós rendemos dos conhecimentos recebidos, nós estamos dizendo que tipo de solo é a nossa mente.
Uma linda parábola, não é? E era das mais simples, porque Jesus esperou que eles compreendessem. Ele fala de semente, mas é o que ele está semeando. Ele é um semeador, veio à terra para isso. Porque o pessoal pensa que Jesus veio à terra para resolver os nossos problemas e deixar todo mundo santo. Não, ele veio para semear os ensinos, e aí depois a cada um segundo suas obras. Não tem outra lei, não é? Mas é a misericórdia divina que permite que venha esse mestre admirável para semear nas nossas mentes estes ensinos maravilhosos. Bem, para fixar esse ensinamento da parábola do semeador, existe uma cançãozinha, não é minha. O pessoal usava na educação da infância, usa ainda. Então nós vamos distribuir essa letrinha, e eu espero que logo vocês aprendam a melodia, ela é repetida, é simples. Um dia o semeador saiu a semear. Um dia o semeador saiu a semear. E parte das sementes no espinheiro se espalhou, ficando sufocadas, nenhuma germinou. Caíram mais algumas em pedregoso chão, por falta de raízes, morrendo logo vão. Caiu a outra parte em solo duro e secou, as aves a comeram e nada aproveitou. Porém em terra fértil a outra vem cair, e até de 100 por uma consegue produzir. Assim também o homem, conforme a sua alma, assim produz o amor. Conforme a sua alma, assim produz o amor.